1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo de número 50, 15:50. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém? Rapidamente, vamos refletir sobre o tema surpresa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus, porque nesta manhã podemos nos reunir em casa, aqui no templo, ali fora do templo e adorar ao Senhor. Obrigado a Deus pela comunhão que temos uns com os outros em Cristo Jesus, mas obrigado pela comunhão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que podemos ter com Ele mesmo. Ó Deus, nós pedimos que Tu venhas nos favorecer, nos abençoar, nos influenciar, nos premiar, ó Deus, com a palavra desta hora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde o momento que Jesus nasce, a morte, à semelhança de todos nós, ela persegue Jesus tentando alcançá-lo. Desde o momento em que ele nasceu, quando do seu nascimento, imediatamente depois, Herodes manda matar todas as crianças na intenção de que pudesse a morte alcançar Jesus. Ele vai para o Egito, ele retorna posteriormente com a família e ao retornar, ao iniciar o seu ministério, inúmeras vezes nós vamos perceber a morte se avizinhando de Jesus na tentativa de alcançá-lo. E finalmente Jesus é preso e parece que o intento da morte vai se realizar. Jesus é julgado injustamente, condenado injustamente e é levado à cruz para ser executado. E ao chegar à cruz do Calvário, tudo indicava que a morte o venceria. Tudo indicava que naquele momento o intento da morte se realizaria. Diz um grande pregador do século XIX e XX, Andrew Blackwood, ele diz o seguinte, que naquele momento da morte de Jesus na cruz do Calvário, os coros infernais se levantaram. Pelo inferno ecoava um cântico de vitória. Finalmente, Jesus, Deus está morto. Deus morreu. Mas há uma surpresa imediatamente após, quando o domingo chega. Ao surgir o domingo, há uma surpresa. A morte que parecia ter alcançado Jesus, ela é derrotada pela sua ressurreição. Jesus levantou-se da sepultura. E diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, que nós lemos, tragada foi a morte pela vitória.
Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, em algumas versões, onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Ou seja, há uma surpresa para a morte ao alcançar Jesus, levá-lo à cruz e levá-lo à sepultura. Parecia vencedora. Paulo está dizendo: onde está a tua vitória, ó morte? Jesus ressuscitou. Há uma surpresa para a morte ao perceber a imortalidade, ou seja, a ressurreição de Jesus, a sua aparição depois da morte. Jesus ressuscita, indicando claramente ser vencedor também sobre a morte. Pelo menos três pontos nós temos que visitar quando pensamos no cristianismo. O primeiro deles, o berço. Porque o profeta diz: um menino nos nasceu. Era preciso que Deus viesse e se tornasse menino. Então o cristianismo precisa ser visitado também no berço, porque Deus nasceu entre os homens. O segundo lugar, a sepultura. Jesus disse aos discípulos que seria levado, que seria morto. Ele disse: vocês podem ter certeza que isto vai acontecer. Serei levado como um salteador. Então, além de visitar o berço, nós precisamos no cristianismo visitar também a sepultura. Nós precisamos vê-la, em primeiro lugar, vê-la cheia, e não nos desesperarmos. Ao voltarmos pela segunda vez ao mesmo lugar, à mesma sepultura, precisamos vê-la vazia, porque Jesus ressuscitou. Ele disse: vocês podem destruir esse templo e eu reedificarei, eu levantarei outra vez. Então nós precisamos passar pelo berço ou pela cruz e sepultura cheia, e precisamos voltar à sepultura vazia e ver que Jesus ressuscitou. E nós só estamos reunidos aqui 2000 anos depois. Durante esses 2000 anos, perseguição, morte, dificuldade, adversidade, mas tudo isso nós enfrentamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o apóstolo diz, então, escrevendo à igreja, aos coríntios que estava na cidade de Corinto, diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Nós podemos dizer: estamos aqui por causa da vitória de Jesus, o nosso Senhor.